Vou me retomar. Espero que todos tenham tido um bom almoço. Só um minutinho, um aviso. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos passando aqui ao abaixo-assinado, referente àquela questão do cumprimento da lei federal, a questão principalmente das calçadas. Então, quem ainda não assinou, pegue depois o abaixo-assinado, ele está correndo junto com a pastinha preta. Tá bom? Obrigado. Eu quero registrar aqui a presença do casal Lio e Cláudio Rico, nossos companheiros e heróis. Estão também no Lions Clube Curitiba Batel, ambos vice-governadores do Lions, e é uma honra termos aqui no nosso evento esses trabalhos da nossa casa. Agora eu não posso. Então, começando, eu quero convidar a doutora Fernanda Rico Tolomei, que irá abordar o tema Transformando Dor em Luta. Fernanda Rico Tolomei, desculpe, é formada em Psicologia Clínica pela PUC do Rio, é especialista em Psicologia Esportiva, responsável pela coordenação da equipe de psicologia da ONG Adapta Surf, atua na terapia diversa e é consultora inclusiva da Associação Daramão. E convido também a senhora Chile Ordônio. Ela está? Então, se ela chegar depois, ela vai participar. Então, doutora Fernanda Rico Tolomei, é uma honra tê-la aqui e fique à vontade que você está com a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Engraçado que meu primeiro trabalho foi verificando a acessibilidade da PUC Rio. E ao chegar aqui, eu fiquei muito orgulhosa do que eu vi. Então, antes de eu começar de fato, eu queria chamar as crianças e jovens, é claro, se vocês quiserem chegar mais perto, ficar aqui no chão, fiquem à vontade, viu? Que eu vim aqui por causa de vocês e estou aqui para isso. Daí, quem quiser chegar aqui mais pertinho, pode ficar à vontade. Se não, fique no seu lugar mesmo. Eu vou começar a minha história. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta levantar ou não a sua mão. Tá bem? Bom, eu gostaria de começar mostrando um pouquinho das minhas conquistas. E a gente começa assim, ó. Oi, meu nome é Fernanda, tenho 26 anos e eu nasci sem os dedos da mão. Olha que legal. É muito incrível poder falar da minha história, porque essas medalhas falam um pouquinho mais do que eu. Às vezes a gente chega para conhecer uma criança, para conhecer, sei lá, um parente, algum amigo, e a gente fica escondendo a mão, bota a mão no bolso, bota a mão no casaco. Porque não é chato ficar falando da minha mão o tempo todo, é só uma parte de mim, é só uma característica minha. Mas aí você começa a ir para a escola, né? Tem gente que te fala de gente esquisito, tem gente que fala um pouquinho, tem gente que reclama, mas também tem muita gente legal, que gosta de você, que te apoia, que te incentiva. Aí quando eu estava lá na escola, na educação física, era o que eu mais gostava, né? Estudar não era meu forte, não. Aí eu comecei a disputar alguns campeonatinhos na escola, tinha Olimpíada. E eu era a única pessoa com deficiência na minha escola, lá no Rio de Janeiro. E aí eu comecei brincando. Fazia aula de educação física, né? Como todo mundo sempre faz. E eu estudei na mesma escola por muito tempo. Daí a mamãe teve a brilhante ideia de me mudar de escola. E aí como é que fica isso, né? Todo mundo já me conhecia, todo mundo sabia que eu não tinha mão, porque eu tinha nascido assim. Eu estou mostrando uma foto agora, na escola, uma medalha no peito. E aí mudei de escola, Rio de Janeiro, 40 graus. O que eu ia fazer? De casaco, lógico, eu queria que ninguém visse minha mão. Daí eu fiquei usando casaco um tempão na escola, passando calor, porque eu não queria que as pessoas me conhecessem. Só que não tem jeito, né? Por mais que você tenha que se esconder, que as pessoas vão falar de você. Faz parte de quem você é, faz parte da sua história. Eu comecei a me preocupar em fazer gol, em jogar bola, em acertar uma bola na rede. Eu só queria mesmo competir e ganhar. E aí eu percebi que quando eu entrava na quadra, as pessoas me olhavam diferente. Elas falavam, nossa, lá, ela consegue fazer gol, ela consegue fazer ponto. E aí eu vi que no esporte, eu conseguia me destacar.
Com isso, eu aprendi muita coisa. E aí, com acho que 10, 11 anos, eu descobri toda a minha história. Cheguei no quarto, peguei uma pasta e estava lá um monte de médico, um monte de xerox de pessoas com agenesia. Eu olhei aquilo tudo e falei, nossa, olha o trabalho que eu dei para minha mãe. Olha o trabalho que eu dei para o meu pai. Eles já tinham me contado que eu tinha nascido daquela forma, que eles não souberam antes, que foi lá no quarto mesmo. Isso eu já sabia. Mas aí quando você olha com as próprias mãos, que você teve que passar por vários procedimentos, por vários médicos, eu não lembrava disso tudo, óbvio, né? Era muito pequenininho. Lembrava só depois. E eu pensei, nossa senhora, o que aconteceu? Por quê, né? Por que tudo isso? E aí eu peguei escondido essa pasta e eu li tudo que tinha lá. E aí eu fiquei um pouco assustada. Algumas crianças hoje mais cedo viram algumas fotos. Algumas mães falaram umas coisas bem pesadas. Pra gente ouvir não é fácil, né? Mas faz parte da nossa história. E aí o que acontece? Quando eu vi isso tudo, eu perguntei um pouquinho para os meus pais o que tinha acontecido. Eles sempre me apoiaram, eles sempre falaram comigo. E aí eles falaram que no começo eu não tinha muito apoio, procuraram médicos no exterior. Eu pensei, nossa, que dor. Eles estavam sozinhos nessa luta? Ah, não, isso não vai acontecer mais não. Aí eu comecei a escrever, naquela idade mesmo, fiz um blog. Esse blog evoluiu um pouquinho, né? Hoje em dia eu já consigo até colocar parceria com a Associação da Aramã. E aí nesse blog eu comecei a contar para as mães, para os pais a minha história. O que era legal, o que era triste, o que era difícil, o que era incrível, o que era maneiro. E aí tudo começou a acontecer. Cheguei na faculdade, virei goleira. E como assim? Sempre gostei de futebol. Gostava de jogar bola, de fazer gol. E aí meu treinador vira pra mim e fala, então, você vai agarrar agora. Eu falei, como é que eu vou agarrar se eu não tenho mão? Que doideira é essa? Ele, você não tem mão? Mas você também não tem medo da bola. Me botou no gol. Acho que você sabe bem o que eu tô falando, né? Essa foi mais uma aventura da minha vida. Um pouquinho depois da faculdade, eu tive um sonho de ser atleta paralímpica. Aí resolvi o quê? Eu vou treinar tênis de mesa. Isso é lá no Fluminense, no Rio de Janeiro. Treinei cerca de 3 meses. Sonhei desejar estar na Rio 2016, sim, nessa foto eu tive esse sonho. Cheguei a dar algumas entrevistas. Mas aí veio uma escolha, né? Uma escolha bem forte. Será que eu vou ser atleta ou será que eu vou ser a minha profissão? Só que eu amava muito o que eu fazia. Eu sou psicóloga. E aí não sei se vocês entendem muito bem o que o psicólogo faz, não. Mas na maior parte ele ajuda a gente a ser uma pessoa melhor. Tanto a gente, pequenininho, quanto a nossa família. E aí eu resolvi seguir esse caminho, me tornar psicóloga. Mas o tempo passou e eu não parava não. Eu gostava muito de samba. A foto que a gente está vendo agora, eu estou segurando um pandeiro. Com a mão que eu tenho a genesia. E esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque o carnaval sempre fez parte dela. E eu aprendi a tocar. Eu tenho um certificado de curso básico de pandeiro. Para que eu não sei, mas eu tenho. E aí, com o tempo, você vai aprimorando suas habilidades, né? Primeira dificuldade da vida, com certeza, carregar qualquer objeto. Hoje em dia eu estou segurando o microfone com uma mão e um negocinho com a outra. Amarrar o cabelo, amarrar o sapato. Nossa, passei anos da minha vida tentando amarrar o sapato. Aquele tênis de velcro me ajudava, mas chegou uma hora que eu não queria mais o tênis de velcro. Eu queria aprender a amarrar o sapato. Uma das piores coisas que existe na minha vida é esse copinho de água aqui. Que coisa horrível. Não dá pra você abrir isso sem se molhar, sem tomar um banho. E aí toda vez que eu precisava abrir isso aqui, eu ficava irritada, eu não conseguia. Eu começava a furar assim com os dedos, insuportável, isso aqui fica hoje pra mim. Garrafinha, essa não é uma das melhores histórias não. Já comprei muita garrafinha na rua e fiquei com sede, porque eu não tinha coragem de pedir alguém do lado pra abrir. Isso acontece com a gente. A gente não tá afim todo dia, né, de pedir ajuda. Às vezes você tá mais tranquilo. Você vai lá, me ajuda aqui, faz isso, faz aquilo, mas tem dia que não. E aí eu lembro mesmo, eu botava na minha bolsa e ficava lá com sede. Hoje em dia, se eu tiver que pedir ajuda para qualquer coisa, eu vou pedir. A gente precisa dos outros, as pessoas podem nos ajudar. A gente não tem que fazer tudo sozinho, não. Muita coisa a gente consegue. Quando eu era pequena, eu não queria ajuda de ninguém. E aí, com o tempo, eu aprendi que a ajuda também é bacana. As pessoas são legais, a gente pode contar com elas, né? E aí, crescendo ainda um pouco mais, eu resolvi me aventurar. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de ganhar medalha, de me divertir. O que é o esporte? É uma maneira de você ser feliz. E no esporte eu percebi que eu estava sendo aceita, que eu estava sendo incluída na nossa sociedade. Eu ainda era muito nova, mas tudo isso me fez crescer. Hoje em dia muita gente fala que eu sou uma mulher firme, né? E eu sou mesmo, com muito orgulho.
Porque eu precisei enfrentar a minha deficiência com a idade de vocês. Chegar lá na escola, tem que falar com todo mundo. Que coisa difícil, né? Às vezes o casaco ajuda a gente, tem que esconder, é bem mais fácil. Mas hoje em dia eu tô aqui, ó, mostrando para todo mundo que eu tenho uma mão. Porque isso me fez muito feliz. Isso me fez quem eu sou. Eu só estou aqui hoje falando com vocês porque eu passei por tudo isso. E um dia vocês vão estar aqui no meu lugar, falando com um monte de criança, ficando com um monte de gente, pintando a unha, fazendo cabelo, fazendo maquiagem. A gente vê que cada um aqui tem uma habilidade. Cada um consegue fazer uma coisa diferente do outro. Nem todo mundo aqui precisa pegar onda, precisa surfar, que nem a gente vai ver daqui a pouco, não. Precisa fazer gol. Não. Você pode ser uma professora, você pode ser uma médica, você pode ser o que você quiser. Porque basta você se dedicar, que as coisas vão acontecer. E aí eu conheci a Adapsurf. Eu já era um pouquinho mais velha, eu estava na faculdade. E é incrível. Porque quando eu era pequena, eu não conhecia ninguém com deficiência. Teve uma vez que eu estava com a mamãe no supermercado, eu vi uma moça que tinha uma mão. Gente, eu saí correndo atrás da moça. Porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu achava que eu era única, não tinha ninguém igual a mim. Saí correndo, ficava olhando assim. Não tive a coragem de falar com ela. Mas ali eu olhei e falei, nossa, tem gente igual a mim. Eu não sou única no mundo, eu não estou sozinha. Aquilo foi muito importante para mim. E hoje vem todo mundo junto aqui, é a coisa mais linda do mundo. Porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Isso é muito bom. E além disso, a gente sabe que pode chegar a lugares incríveis. Porque a gente tem uma família que apoia, a gente tem amigos, a gente tem uma associação que explica pra gente. Passamos a manhã aqui ouvindo cada coisa difícil. Tem um monte de gente que vai ter que procurar no Google depois para entender. Mas o principal que vai acontecer aqui nessa tarde é a gente olhando um no olho do outro, brincando junto, convivendo junto. É isso que a gente vai lembrar desse final de semana, que com certeza será marcante na vida de todo mundo que está aqui. Mas deixa eu voltar, senão eu falo um monte. E na Adapsurf, eu comecei a conviver com outras pessoas com deficiência. Com crianças, com jovens. A mamãe vai contar um pouquinho melhor depois para vocês. E o principal, na Adapsurf, a gente está vendo uma foto agora de um atleta com deficiência visual pegando uma onda pequenininha e eu gritando, incentivando ele. Né? Esse é o meu trabalho. Na próxima foto eu estou comemorando com os braços levantados uma amiga que sofreu de joelhos. E aí minha mãe vai contar um pouquinho melhor da história da Adapsurf. Essa foto que eu estou passando agora, eu estou fazendo um alongamento, tanto com a mão direita, sem deficiência, tanto com a mão esquerda, ela segurando com força, para mostrar que a gente consegue fazer tudo. E aí, quando a gente chega na praia, a gente chega no mato, o que acontece? Com 15 anos eu ganhei uma prancha de surf, rosa, linda, maravilhosa. Eu queria ser surfista, porque eu via na televisão, eu via na praia e falava, eu quero estar ali. E aí o que aconteceu? Fiz uma aula. O professor me botou na prancha de surf e eu caí. Aí ele me botou na prancha de surf e eu caí de novo. Eu tentava subir, mas a minha mão escorregava, eu não conseguia remar, era uma bagunça. Até que um dia eu fiquei em pé. Eu não fiquei sozinha, não. Eu sei que eu me machucava tanto que uma hora eu cansei, eu deixei a prancha de enfeite. Aí o tempo passou, minha mãe viu uma matéria na TV, onde ela descobriu a Adapsurf. E lá, o treinador virou para mim e falou, Fê, você precisa de uma adaptação? Você precisa de uma prótese? Você quer botar uma borrachinha na prancha para te ajudar a surfar? E aí a gente pensou junto, é só isso que a gente precisa. De alguém que vire para você e fale, o que você precisa? Vamos pensar junto, o que a gente pode fazer para mudar a nossa vida? E aí, no final das contas, eu decidi, fiz uma escolha com ele, que eu não precisava da prótese. Só teria que mudar o meu estilo de surfar. E isso aconteceu. Essa é uma das partes mais difíceis para mim dentro da água, remar. Afinal de contas, eu tenho uma mão, né? Mas eu tenho uma outra que me ajuda. E mesmo assim, eu fico muito cansada. Se eu remar demais, eu não consigo ficar em pé. E é uma dificuldade. Às vezes as pessoas me olham na televisão, me olham nas matérias e falam, nossa, olha que legal ela lá. Mas ninguém sabe o que eu passei. É diferente estar falando com esse público aqui, porque vocês sabem o que eu passei. Vocês sabem direitinho que tem que cair um negócio e pedir ajuda para guardar. Vocês sabem como é que é se perguntar por que isso aconteceu com você. Porque todo mundo é daquele jeito e você não. Quando eu era pequena, eu tinha o hábito de falar assim, vocês são diferentes, eu não, eu nasci assim. Comigo são diferentes. Vocês é que são, eu nasci assim. Ah, problema, defeito, às vezes a gente escuta médico falando isso, fica arrepiado. Não, eu nasci assim. Essa sou eu. Eu tenho muito orgulho de ter uma deficiência. Mas isso demorou a aparecer, né?